Então, acho que o grande problema, a grande dificuldade em si é a falta de acessibilidade nos estádios. Nas grandes arenas tem, mas no conjunto todo do futebol brasileiro, acho que esse é o grande entrave. Não só para mim, como as pessoas que trabalham nesse meio que têm alguma necessidade especial. Mas o principal é o futebol paraibano, o principal é a mensagem que foi passada. Não existe ninguém melhor do que o outro, todos nós somos iguais. Até que as pessoas fiquem ligadas nisso. Opa! Salve, salve, molecadinha, sou Tomate, tudo na paz? No Hablas Comigo de hoje temos o repórter eficiente da rede Primeiro Mundo da Paraíba, que viralizou na internet após uma entrevista no Gramado. Quem vai hablar comigo hoje é o repórter Rogério Roque. Tudo na paz, filho? Boa noite, salve, salve, galera. Tudo na paz, graças a Deus. É um prazer participar contigo. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, estamos à disposição. E aí, Tomate, tá na balada? Primeiramente, gostaria de agradecer por ter tirado esse tempinho da sua quarentena pra gente bater essa resenha. E para começarmos, você está no auge dos seus 32 anos. Queria saber como foi sua infância, como você entrou no mundo da bola? Bom, minha infância foi um pouco complicada na realidade, né? Eu sempre tive um histórico de problemas de saúde, né? Então minha infância foi um pouco complicada. Logo, quando moleque, adorava jogar bola. Isso aí é de qualquer moleque hoje em dia, qualquer garoto hoje é o sonho. Estar num campo de futebol, brincava mais, meus irmãos, tem mais 2 irmãos, mais os primos, que a família é grande, então me criei num sítio, então tinha espaço suficiente para jogar bola até meus 6 anos de idade, 7 anos, jogava futebol até os 10, mas fui diagnosticado com problema cardíaco, então isso já deu uma mexida, fiz cirurgia cardíaca. Fui desenganado por médico, tinha 5% de chance de vida, mas librei isso, contornei com a fé, graças a Deus, mas foi uma infância conturbada, mas estou aqui hoje para contar a minha história. Experiências, né? Qual foi seu caminho nos estudos até chegar à profissão de repórter? Bom, eu sou formado em administração, né? Não estou pretendendo fazer o curso de radialismo, né? Esse caminho começou através do meu irmão, que é o dono da rádio, da Rede Primeiro Minuto, o Luiz Carlos Roque. Quero mandar um abraço para ele. Então me fez o convite de poder entrar nesse projeto. É uma rádio nova, é uma web rádio. Além da web rádio, tem o portal de notícias, o portal esportivo, que é o www.redeprimeiriminuto.com.br. Então foi um convite dele, através do mesmo, para que eu possa começar a ingressar nesse ramo, essa carreira esportiva que é tão apaixonante, que dá tanto prazer. E quem são suas referências nesse mundo de repórter, comentarista nessa região? Mas eu gosto muito como repórter, o Mauro Naves, para mim é um âncora. Mauro Naves já fez diversas coberturas, Copa do Mundo, apesar do que aconteceu com ele, infelizmente, né? Isso deu uma trave na carreira do mesmo, junto à Rede Globo, mas para mim é um profissional exemplar. O lendário Galvão Bueno, que é um ícone da narração, é um profissional fora de série, já tem muitas histórias para contar na sua carreira. E também não posso esquecer do meu irmão, claro, puxando a sardinha, claro, meu irmão do Carlos Roque, que começou como repórter e hoje, além de ser diretor, cofundador da Rede Primeiro Minuto, é narrador, ele faz as coberturas para a rádio, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então, tem esses 3 pilares no mundo esportivo, que eu respeito bastante. E qual foi seu primeiro jogo como repórter de campo? O primeiro repórter foi o Campeonato Paraibano, foi Botafogo, eu acredito que foi Botafogo e CSP, salvo engano. É um clássico aqui da Paraíba, do futebol paraibano, né?
É o CSP, que é um clube novo, é um clube não antigo. O clássico de João Pessoa, onde eu moro, era Botafogo e Alto Esporte. Era chamado Botalto. Mas, infelizmente, por problemas financeiros, o Alto Esporte não anda bem das pernas e passou o clássico da cidade ser Botafogo e CSP. Então, minha primeira transmissão, salvo engano, foi Botafogo e CSP. Qual é a maior dificuldade, o maior perrengue que você encontra na sua profissão? Bom, cara, na sua grande maioria, os estádios, porque as grandes arenas em si têm acesso, né, tem acessibilidade para quem tem alguma necessidade especial. Não só eu, mas também como colegas de profissão que tem alguma necessidade especial, enfrenta isso, né? Os estádios em si do grande Brasilzão não tem essa acessibilidade em você chegar dentro ao estádio, em você poder subir ao gramado, em terminar o jogo, você para sala de imprensa, para uma coletiva. Então, acho que o grande problema, a grande dificuldade em si é a falta de acessibilidade nos estádios. Nas grandes arenas tem, mas no conjunto todo do futebol brasileiro, acho que esse é o grande entrave. Não só para mim, como as pessoas que trabalham nesse meio que têm alguma necessidade especial. Tipo, perguntar, mas você já sofreu algum tipo de preconceito por conta da... Na vida, sim, né? Se eu falar que não, estou mentindo, mas é aquele preconceito, coitado, falando tadinho, enfim, essas coisas me chateiam um pouco, porque as pessoas com necessidades especiais sofrem bastante com isso. Graças a Deus eu não dou espaço, eu corto logo. Nessa parte eu sou curto e grosso. Veio de uma criação onde os meus pais me ensinaram isso. Mas, no geral, as pessoas que têm necessidades especiais sofrem bastante preconceito. Né? Eu não dou espaço para que isso aconteça. Né? Já sofri, principalmente quando era criança, devido a alguns problemas que eu tive, fraturas, aquele problema ósseo, mas graças a Deus não foi um preconceito em si, aquele forte, aquele preconceito de me deixar cabisbaixo, me deixar arrasado. Não, mas eu não dou espaço para que isso aconteça e espero que as outras pessoas que têm alguma necessidade especial façam o mesmo, não deixe espaço, não deixe ninguém montar em cima de você. Tá certo, pô. Você é uma referência até nesse meio. A gente vai chegar nesse assunto, eu separei aqui. Então, você viralizou na internet por conta de uma entrevista que ocorreu ano passado no jogo do Botafogo da Paraíba contra o Campinense, onde o goleiro Wagner Corandim foi, de certa forma, exaltado por ter agachado para ser entrevistado. Imagino que para você era uma entrevista de rotina, porém, no meio do jornalismo esportivo é muito raro a gente encontrar algum tipo de deficiente físico. Na sua visão, por que a foto viralizou? Rapaz, viralizou porque, como você mesmo disse, né, não é algo comum no meio do esporte em si. Não é todo atleta que se disponibiliza a fazer uma gentileza. Até porque o Wagner Coradinho, salvo engano, tem quase 2 metros de altura. Então, pela minha estatura, para levantar o celular, o microfone, enfim, tem essa dificuldade. Então, não é todo atleta que pensa nisso. Antes do Wagner Coradinho, teve o goleiro, fugiu o nome agora da cabeça, mas foi o goleiro do Londrina, num jogo pela Copa do Brasil, Botafogo e Londrina. Então, fui entrevistá-lo e ele se ajoelhou para me conceder entrevista. Porém, essa foto do Wagner Coradinho, né, foi o Alênio que tirou essa foto. Um abraço para ele, no momento da entrevista. E ele simplesmente tirou para apresentar a irmã, porque a irmã queria saber quem era o repórter. Ele publicou num grupo de família. E a irmã dele também, que é desse meio, né, se interessou e procurou saber quem era. Então, logo foi ter grupos de WhatsApp, enfim, e viralizou isso. Acordei com meu irmão me ligando: Rogério, tu tá sabendo da tua foto com o Wagner? Que foto? Eu nem sabia que tinha tirado a foto. Estava concedendo a entrevista normalmente. E várias pessoas me ligando, e várias pessoas elogiando. Foi uma semana em si
coisa de louco. Eu nunca poderia imaginar. Foi o ápice do pulo da minha carreira recente, enquanto cronista esportivo, mas foi algo que surpreendeu não a mim e não ao Wagner, porque isso depende muito da criação que você tem, uma gentileza que você pode fazer ao próximo. Infelizmente, como isso não é corriqueiro na sociedade e no mundo esportivo, por isso que a foto viralizou e causou um espanto tão grande. Eu acredito que essa foto, de certa forma, alertou tanto os jogadores quanto a Federação de Futebol para agir em relação à acessibilidade nos estádios, né? E tanto quanto na formação do profissional que pretende exercer na área do esporte. E, tipo, eu tenho certeza que, no mínimo, tá vendo essa entrevista, a gente tem uma, duas pessoas com necessidades com algum tipo de deficiência que se inspiram em você, que você é uma referência hoje em dia. Qual o seu conselho para quem busca essa carreira como repórter? O conselho que eu dou primeiro é nunca desistir. Percalços, dificuldades você vai enfrentar com toda certeza. Como em qualquer outra profissão, você vai enfrentar dificuldades. Mas é não desistir e ter persistência, porque tudo que vem fácil, vai fácil também. Então você ser apaixonado pelo que faz, você trabalhar no que você gosta, não tem preço. Então, você não desistir, né? Vai ter percalços, vai ter dificuldade, vai ter momentos que você vai dizer, poxa, eu vou desistir porque isso está acontecendo algo negativo, mas persista que a vitória é logo um passo na sua frente. Então, se você é apaixonado pelo esse mundo esportivo, jornalista, radialista, enfim, na crônica esportiva em geral e em todos os meios, não desista, persistência, porque eu cheguei e você com toda certeza também pode chegar, né? Muita fé em Deus, muita perseverança e luta, porque o brasileiro em si rala e consegue. A gente, como brasileiro, como ser humano, né, tem essa característica que devemos ralar, porque o que nós ganhamos com o nosso suor é totalmente mais prazeroso. Agora vamos para um quadro do Aulas Comigo que chama Bate-Bola Speed. Fechou? Vamos lá. Um dia inesquecível. O inesquecível foi a própria entrevista com o Wagner Coragin, né, que foi um marco na minha carreira recente, enquanto cronista esportivo, enquanto repórter, comentarista, enfim. Esse momento da entrevista com o Coragin fez com que as coisas alcançassem um patamar que eu jamais iria imaginar. De entrevistas para alguns veículos, grandes veículos de comunicação, não só no Brasil, mas também fora do país, e foi um marco na minha carreira recente. Um jogador que, na sua visão, é desvalorizado. Na minha visão em si, falando de Brasil, cara, eu acho que não seria um pouco desvalorizado, mas injustiçado, né, no futebol brasileiro, que é o goleiro Fábio. Eu acho que o Fábio ele foi esquecido, não sei o porquê, né, principalmente nas convocações da seleção brasileira, desde a época do Vasco da Gama, que o Fábio vinha mostrando nas 4 linhas, que era um excepcional goleiro. Na fase do Cruzeiro também, um goleiro exemplar, um goleiro que tem suas qualidades técnicas e táticas em outro patamar, mas infelizmente eu não sei o porquê, saía convocação e o nome dele não era lembrado. Então, acho que injustiçado, esquecido em si pela nossa amarelinha, não no futebol. Eu acho que o Fábio também poderia seguir uma carreira longa no futebol europeu, mas acho que o Fábio, que está atualmente no Cruzeiro, sofreu esse ar de esquecimento. Qual foi a pergunta que você queria fazer a um jogador, mas chegou na hora, pensou, melhor não? Um exemplo. Aqui, entrevistei algumas pessoas que já jogaram no mesmo time, em times rivais da mesma cidade. E fica meio chato você perguntar, os que têm atividade, fica meio chato perguntar, pô, qual a diferença entre um e outro? Qual uma pergunta que você chegou na hora de fazer e deu uma brecada? Rapaz, cheguei a dar uma brecada em si, num certo momento, fui entrevistar um goleiro de uma equipe, e por infelicidade, a derrota foi nos ombros do mesmo.
Então, eu ia fazer uma certa pergunta, né, em relação ao resultado negativo, se ele poderia colocar essa derrota nas suas costas, nos seus ombros, devido às duas falhas que ele sofreu. Só que eu vi a fisionomia dele. O cara estava num abatimento tão grande, estava num momento ruim, sabe, de campo, praticamente chorando. Então eu me segurei. Eu ia fazer, e na hora que eu ia fazer a pergunta, eu voltei atrás. Se você estivesse no meu lugar, te entrevistando, qual pergunta você se faria? Rapaz, qual pergunta eu faria, cara? Essa é boa, né? Esse é agora. Muito boa. Você avaliar o outro é um pouquinho difícil, mas eu acho que eu me perguntaria em si, se eu estivesse no teu lugar, né? Quais as cobranças, né, que uma pessoa com necessidade especial pode fazer em si aos órgãos competentes, às federações competentes. E qual é a resposta? Cara, eu acho que o que a gente pode fazer é união. É aquela onda que uma andorinha não faz verão. Pronto. As pessoas estão me assistindo, os profissionais têm alguma necessidade especial. Cobrar as suas federações, ao poder público em si. A questão da acessibilidade aos estádios de futebol, né? Se um estádio de futebol não tem um acesso, principalmente um cadeirante, tem que subir as escadas para adentrar no gramado. Então, cobrar medidas para que sejam feitas rampas de acesso e tenha acessibilidade para nós, para as pessoas com necessidade especial. Não é porque um estádio não tem que a gente tem que deixar de fazer o que nós gostamos. Temos que deixar de trabalhar no que gostamos. Como já aconteceu comigo. Fui em determinado estádio e não tinha como adentrar no gramado pela precariedade e pela estrutura do estádio. Então, eu tive que voltar para a minha residência. Então, eu acho que seria cobrado os órgãos competentes, né? Se a gente tem o poder, temos sim o poder, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto pagadores de impostos que nós somos. Então, temos esse total direito de cobrar, né, e ser cobrado também por essas nossas, por a procura da melhoria nas nossas vidas enquanto profissionais e também no esporte em geral. E para finalizar, a gente está passando por um recesso aí no futebol, devido à quarentena. Como você acha que deve ser feito a volta, tanto dos estaduais, dos campeonatos como Champions League, que estava em andamento? Rapaz, é um assunto bastante delicado, né, porque o mundo em si se comporta de uma maneira diferente nos casos de Covid-19. Alguns países têm mais casos de mortes, outros países têm menos. Eu acho que devem votar gradativamente, sem pressa, porque a vida do ser humano vale muito mais do que uma partida de futebol, independentemente de qualquer coisa, né? Então deve votar gradativamente. Eu acho que primeiro você deve fazer um estudo em geral para ver em relação à contaminação. Vai voltar? Volta com calma, volta de portões fechados, né? Sem, por enquanto, o acesso ao torcedor adentrar no gramado. Porque a gente sabe que, principalmente as grandes competições, tipo Champions League, você viu o jogo do Paris Saint-Germain, foi portões fechados contra o Borussia. Só que milhares de torcedores foram assistir o jogo fora do estádio. Então, eu acho que ter pressa em voltar, isso pode acontecer no Brasil, no Campeonato Espanhol, no Campeonato Inglês, enfim. Eu acho que primeiro vai a nossa vida quanto ser humano, para depois vir no âmbito esportivo, no âmbito de futebol ou em qualquer outro tipo de esporte. Mas eu acho que reuniões estão sendo apontadas, né, aqui na Paraíba mesmo. Né, o Campeonato Paraibano, que é uma das competições que está parada também, está vendo a possibilidade de ser portões fechadas e uma sede única. Apenas uma sede para disputar o restante da competição. Nós temos ainda 2 rodadas para encerrar a fase de classificação. O Botafogo, que é o da cidade de João Pessoa, onde eu moro, tem 3 jogos, porque tem um jogo adiado devido à Copa do
do Nordeste a Copa do Brasil, falta de calendário, mas está estudando essa possibilidade de ser apenas uma sede, para ser disputada todos os jogos até conseguirmos conhecer os campeões e ter, né, o acesso às competições do ano que vem. Mas eu acho que sem pressa, primeira vida do ser humano. Então, e é foda porque esses times menores, que eu digo, tipo, que só disputam estadual durante o ano, a maioria deles, querendo ou não tem uma renda para poder bancar os jogadores nesse tempo. E acabaram dispensando os jogadores. Então, uma remontagem para disputar 3, 4 jogos, eu acho que vai ser meio complicado. Aqui nós temos times que já liberaram o elenco, já desfizeram do seu elenco. Essa é a tônica se vai disputar essas 2 últimas partidas com o Sub-20, como é que vai ser, ou se não vai disputar, vai dar WO, enfim. Que seja de uma maneira que não prejudique A e nem B, e nem ajude A e B também, né, pela briga de classificação. Nós temos um caso, que a vida financeira dos clubes, alguns clubes reduziram o salário do elenco, para poder ajudar justamente nessa fase que o clube está passando, né, pagar a folha dos seus atletas e os funcionários que estão ao redor, aqueles que ficam por trás dos holofotes. Eu li uma reportagem hoje que o São Caetano, que já foi vice-campeão brasileiro, que já disputou uma Copa Libertadores, que estaria agora na Série D deste ano do Campeonato Brasileiro, oficialmente desistiu de disputar a competição, em virtude justamente da falta de dinheiro para manter o elenco, para a falta de manter, né, o time estruturado para a disputa de uma competição como a Série D, que esse ano tem mais jogos, é outro formato, então é o primeiro clube no Brasil a desistir de uma competição. Tomara eu que isso não seja uma escada, né, não venha a ser degrau por degrau, não, aliás, não seja uma escada, uma ladeira abaixo, né? Então, infelizmente, isso aconteceu com o São Caetano. Se demorar muito essa pandemia, vetar os jogos, voltar à normalidade, entre aspas, eu acho que mais de um clube vai ter, né, vai fazer isso que o São Caetano fez, para a infelicidade, né, do futebol brasileiro e dos torcedores do clube também, que quem faz o clube é o torcedor. É triste, né? Ver times que são enraizados já na cultura do futebol brasileiro tendo que passar por essa situação. Fechou, irmão? Muito obrigado pela resenha. Desculpa ter tomado seu tempo. Que Deus abençoe você na sua carreira, que faça muito sucesso. E que a gente passe por essa situação logo, né? Se Deus quiser, já passa tudo. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez me disponibilizo. Estou sempre à disposição quando você precisar. Tomara Deus que isso passe logo, porque para a nossa vida do isolamento, eu tenho minha família, minha filha, como eu te disse hoje, antes da nossa transmissão, aconteceu esse pequeno acidente com minha filha, nós fomos para o hospital, então é um risco, nós corremos o risco de deslocarmos a nossa residência até um hospital, que é um cenário de contaminação, né, porque todas as pessoas vão para lá, né, se tiver algum caso confirmado, mas que Deus abençoe, que vai passar, é algo que a gente está passando, né, que sirva de ensinamento para as pessoas, que você não é sozinho, pense no próximo, não pense no seu próprio umbigo, né, eu pensar em mim é fácil, agora eu pensar no outro ser humano é difícil, mas não é impossível. Deus amou, ame principalmente, como diz a passagem bíblica, os seus inimigos. Então, pense no próximo, pense na sua família, pense no seu pai, na sua mãe, no seu avô. Se você que não está levando a sério essa onda de Covid-19, porque eu não estou no grupo de risco. Beleza. Mas pense no seu pai, se seu pai não tiver, pense no seu vizinho, pense no seu tio, pense em algum parente seu. Você pode não se contaminar, você não teve sintomas, não desenvolveu o vírus, mas você pode ser transmissor para outra pessoa e essa pessoa pode, como a gente mostrou os números aí, pode infelizmente deixar esse plano que a gente vive aqui. Então,
paz, muita felicidade, muita saúde para todos. Agradeço, quero deixar aqui um beijo para minha esposa, Joselma, para minha filha Laura, para o pessoal da Rede Primeiro Minuto, para o Luiz Carlos, que é meu irmão, um abraço para todos. E você, cara, muito obrigado pelo convite, sucesso, fé em Deus que isso vai passar e tamo junto. Muito obrigado, e com essas palavras que a gente se despede, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa as sinetas. Fechou, irmão? Obrigadão, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite.